Olá, gente! Passando aqui para fazer o passo a passo com vocês aqui, já do Bobbie Goods e mostrando para vocês ali, ó, a etapa folhas. Então, para fazer a parte do miolo, eu coloquei ali esse papelão rolling ali de uma sobrazinha para fixar ali o lugar. Então, fica em 4 tracinhos, contando do último para a parte da frente, né? Aí eu deixei ali aquele moldezinho, quando eu for furar eu vou mostrar pra vocês. Aqui estou com as capas, né, vou fazer o rosa. Eu trabalho com 2 tons, né, um feminino, que é esse daí, e um masculino. Ali eu comecei a tirar as bordas pra colocar ali o papelão na capa, né, e tirei as bordazinhas junto com a parte da laminação, as sobras da laminação ali, bem pouquinho. O meu desenho fica grande, fica mesmo bem perto dos cantinhos do papelão. Ali eu recortei também as bordas da parte de trás, né, que é a contracapa. Refilei com estilete. Gente, eu trabalho com estilete, não com a guilhotina, tá? Eu não tenho a guilhotina, eu uso estilete ainda. E olha que já tem um bom tempo que eu trabalho com agendas, capas de bíblia, faço... e não tenho guilhotina ainda, eu continuo no estiletão, viu? Então, jamais nenhuma, assim, para você ver que não precisa você ficar esperando ter todos os materiais para você começar, né? Aí, assim, eu comecei a cortar ali também a guarda, a folha de rosto, que é onde a pessoa coloca o nome e tal, que eu sempre gosto de colocar uma folhinha de rosto ali. Imprimi na folha A4, e o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar uma folha ao meio e cortar várias de uma vez, pela essa medida aí, ó. Dobrei, né? Coloco bem certinho em cima e ali eu vou cortar umas 20 folhas de uma vez, e às vezes eu corto até mais. Ó, separei o meio ali das folhas, já fica o miolo a 5. Então, já dá o tamanho certinho. Como eu uso a capa tamanho 16 por 22, eu não refilo. Já fica as sobras bem bonitinhas das laterais na frente. Eu não gosto de usar a capa do tamanho 21,5, 15,5. É mais difícil achar o tamanho cortadinho já para comprar de 16, 22, mas a gente acha. Eu prefiro assim. Porque se eu tivesse a guilhotina, tudo bem, mas eu não tenho, então não vou fazer refile. Então eu já compro o papelão no tamanho a mais ali de sobra para ficar bonitinho. Então, eu fui dividindo ali as folhas. Gente, eu coloco de 60 a 70 folhas em um Bobbie Goods, tá? E fica uma espessura muito boa. Então, eu fui separando ali todas as folhas do miolo com o estilete ali e a régua. Peguei aquela marcação que eu mostrei no início pra vocês, olha aí, ó. Ela fica em cima, quase em cima do quarto tracinho, começando lá do finalzinho, contando lá do finalzinho. Ali, ó, só vou usar 10 pinozinhos, os 2 últimos eu eliminei, eu puxei pra frente, ó. Aí comecei a furar. Ó, eu encosto a folha ali, ó, bem na réguazinha, porque lá tá o meu moldezinho, ó. Eu puxei 4 tracinhos pra cá, um pouco menos que 4. Coloquei ali o meu medidorzinho, ó. E fui furando as folhas já bem certinha aí, desse jeito. Então, esse processo eu fiz em todas as folhas. Então, deu pra vocês perceber aí, se tiver alguma dúvida pode me perguntar. Qual é a distância que eu marco ali pra fazer a furação das folhas do livro Bobbie Goods, tamanho A5. Eu tô usando só 10 furos, e os 2 últimos de lá eu eliminei, eu puxei pra frente, né, que é o 11 e o 12, que aqui é de 12 furos. Lá atrás, eu configurei pra 1. Às vezes eu uso 1 e às vezes eu uso 3/4. Lá em cima atrás, naquela bolinha onde a gente usa ali o tamanho do furo, né? Eu botei em cima do 1. Ó, miolinho pronto.
tirar o lime aqui da capa pra me colocar aqui esse papelão 16 por 22, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei atrás, ó, medi ali pra ver se tá aparecendo todos os desenhinhos. E comecei ali, ó. Virei aquela parte da frente das folhas. Passei ali os cantinhos, colocando pra dentro antes de virar as outras duas laterais, ó. Eu apertei os cantinhos primeiro com a espátula e fui passando ali um paninho macio. A espátula, sempre reforçando bem assim, ó. Né? Sempre colocando uma pressão para que fixe bem no papelão. Fixe bem. Tem que passar com cuidado e ao mesmo tempo bem firme a espátula e uma toalhinha. O que você tiver aí, se eu não tenho aquela espátula de feltro, eu passo aí uma toalhinha. Aí eu vou colocar a guarda ali. Para a guarda eu uso, gente, ó, é 16 de largura por 22, né? Até escrevi ali direito para vocês fixar bem aí o tamanho que eu uso do papelão. Então ali eu passei bastante ali, ó, o paninho, a espátula, fixando, né? Fazendo um pouco de força, de pressão, para deixar mesmo bem fixado. Tem gente que passa num rolo de massa, né? Como eu não tenho, eu tenho que botar força aí na mão mesmo, no braço. A força abraçal, o exercício, né? Eu gosto de apertar os cantinhos, ó, para não ficar furando. Às vezes fica uma pontinha bem enfiada. Então, eu peguei ali uma guarda para me colocar. Gente, eu tiro o lime de uma vez e coloco a olho. Ó. Acerto certinho, depois que eu desço o papel, não pode nem triscar. Antes de acertar ali no olho, você vê que tá bem certinho de um lado do outro. Aí é que desce. Passa o paninho ali com cuidado. Uso fotográfico, imprimo a cor, ó. E fica lindo. A maioria coloca só um branquinho aí, né? Eu gosto de botar ali a corzinha que combina com a cor da capa. Peguei o papelão para fazer a contracapa, 16 por 22. Aí, eu corto os cantos das capas, gente. Tirei o lime ali todo de uma vez, tudo a olho. Eu centralizo ali no olho, ó. E coloco. Ali eu corto, eu não uso fio de cabelo. Às vezes eu uso, né? Pra fazer a primeira capa eu usei. Só que na gravação eu perdi ali. Eu botei a câmera pra cima, não deixo vocês verem, ó. Eu corto ali mesmo só a olho, ó. Deixando sempre uma sobra lá nos cantinhos, que é pra virar. Não corto rente. Virei, sempre eu viro aquele lado ali primeiro. Aperto os cantinhos com a espátula pra poder virar a outra parte, ó. Apertei ali, apertei o outro. Sempre tem que apertar o cantinho antes. Ó, apertei o outro cantinho, apertei aí ó, todos os 4 cantos, aí que virei. Virei a lateral, vou virar a outra lateral e sempre botando a espátula. E vou também passar o paninho pra poder dar aderência no papelão. Eu uso papelão Rollen, tá? Ele é bem melhor do que, a qualidade é melhor do que o papelão Paraná, né? Aí também, algo interessante, eu uso 1.9 a numeração do papelão. 1.7 eu já não gosto, eu já acho que fica assim bem fajutinha as coisas, né? É de 1.9 para cima. Eu gosto bastante do 1.9 porque não estraga muito a decinha. A minha decinha já tá com o primeiro pinozinho já com problema, que eu tenho que descer várias vezes para poder ir sempre apertando ele para ele poder fixar. Então, eu uso o 1.9 e acabou. 1.9 e acabou, não uso nem mais nem menos. Aí, eu fui passando o paninho ali, ó, coloquei a guarda também. E capa e contra capa pronta, agora eu vou fazer a furação, né? O miolo tá furado, vocês viram ali a medida, né? Ali do tracinho que eu fiz, onde eu faço até 4 tracinhos. Agora a capa eu vou subir ali 7 tracinhos, contando de trás pra frente, que vai ser o tamanho da furação da capa. Ó, vou puxar minha reguinha para 7 tracinhos e já posso furar. Foi isso que eu fiz. Ó, furei ali. Posso encostar na régua, porque já tá lá o espaçamento de 7 tracinhos.
contando de trás pra frente. Eu vou mostrar pra vocês. A contracapa, sempre eu viro ela do lado do avesso pra poder furar. Eu nunca furo do lado certo, que é o lado que fica pra trás. Eu sempre furo do lado do avesso, que é pra bater certinho ali, ó. Aí, ó, sempre aperto o meu primeiro pino, que ele tá assim meio problemático, ó. Aperto pra poder furar o primeiro. Mas eu tô usando 10 pontos ali, os 2 últimos eu eliminei. Dei pra frente. Ó, certinho ali, ó, capa contra capa. Então, miolo furado, capa contra capa. Agora eu vou contar com vocês, ó. Para o miolo, 1, 2, 3, 4 tracinhos. Aí eu puxo a régua e deixo no 4. No quarto tracinho. Furei o miolo, ficou centralizado. Agora fixa bem. 7 tracinhos eu tô contando ali. É a distância que eu puxo a régua e deixo no 7º tracinho pra fazer a capa. Então, fixa bem, anota no papel, pra você não esquecer. Então, na descida você vai fazer assim, vai dar super certo. Se você quiser deixar 3,5, ainda fica melhor ainda, tá? Antes de chegar no 4, já deixar a régua ainda fica melhor ainda. Eu boto 4, mas eu ainda deixo um pouquinho antes do 4. Ó, coloquei o airô ali, ó, na descida. Aí, coloquei primeiro o miolo. Esses rosinhos, gente, é folha destacável. Eu não uso acetato. Eu uso folha 180, boto 2 em cada Bobbie Goods. Ó, aí vem com a capa, né? Miolo primeiro, capa e contracapa virada do avesso pra cima. Coloco certinho ali, ó. Dou uma arrumada, tem que ficar tudo certinho, ó. Segura ali miolo, boto bem retinhozinho lá e vou descendo devagarzinho, fazendo essas batidinhas aí, ó. Fica redondinho, ó. Bem devagarzinho. Boto lá entre o 3/4 e o 5º, o 8º. O tamanho ali na hora que eu vou fechar. Airô de 140 folhas que eu uso. Fica redondinho, gente, ó. Muito fofinho. Prontinho o Bobbie Goods, ó. E aí, vocês gostaram? Deu pra entender? Se você tiver dúvida, me fala. Deu pra entender como é que você vai deixar o espacinho ali pra furar? Ó, ficou redondinho, gente. Muito fofinho, ó. Ainda dou uma fixada a mais ali, ó. Uma apertadinha ali com o dedo, ó. Ó. Ajustando. Tudo correndo certinho as folhas, ó. Uso folha 75 gramas, porque vai as folhinhas de 180 gramas para forro, né? Quando você for pintar. Então, tá tudo certo. Se eu colocar um papel de 180 gramas, eu vou aumentar o valor do meu livro de colorinho. Então, para deixar mais acessível o preço, eu uso 75 gramas, que dá super certo você forrando com um papelzinho aí que vai junto. E esse é o resultado. Gostaram do meu Bobbie Goods? E aí, deu para aprender o passo a passo? Qualquer dúvida, me pergunta que eu vou tirar as dúvidas de vocês. E se vocês acharam que o vídeo ficou muito ruim de entender, vocês podem me falar também que eu faço um novo passo a passo, tá bom? Então, tá aí. Amei o resultado. Coloquei ali também, mostrando o espaçozinho que eu deixei. Ó. Pra fazer a capa, deixei um espaçozinho lá, ó, dos 7 tracinhos. Nada assim. Aí fui mostrando ali, ó. Ai, que fofura, gente. Muito lindo esses desenhos, né? Já aproveita, se inscreve. Aproveita, ajuda o canal, o meu trabalho. Ó, fiz 2 Bobbie Goods, pedidos da Shopee, da lojinha da Shopee, que já vai ser enviado para a cliente. Então, aqui tem um kit, um azul e um rosa. E muito agradecida, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.